Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos um Evangelho no Lar, dando sequência aos estudos constantes no Livro dos Espíritos. Para iniciar nosso Evangelho, nós faremos a nossa oração. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente e elevar o nosso pensamento a Deus. Pai querido, Senhor de toda bondade e misericórdia, ilumina o nosso lar, ajuda-nos a acalmar e renovar os nossos pensamentos nesse momento de prece, auxiliando o mundo espiritual a nos ajudarem. Que a paz esteja em nossos corações e que cada um de nós tenha um momento de estudo, de reflexão e de toda a energia e sentimentos voltados para a renovação do nosso lar. Que assim seja. Livro dos Espíritos, questão 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que se dispõe. Pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como uma criança ou como um adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitação da inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. Questão 381. Pós-morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isso é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Questão 383. Qual para esse a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E questão 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer?
para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que de suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhe são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É isso, gente. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho dessa semana. Eu faço aqui hoje a pergunta de número 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta da espiritualidade. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E todavia, as amais, as quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou vos explicar. A espiritualidade está falando aqui que uma criança é sempre adorável, é agradável, sempre desperta na gente um sentimento de ternura, né? Mesmo uma criança estranha que a gente não tenha contato, que não seja da família, né? A gente vê uma criança assim de colo, a gente se enche de encantos, mas a gente não sabe quem é o espírito que habita naquele corpo, a gente não sabe de seu passado, né? de seus mandos e desmandos, de seus feitos, se pode ter tendências mais positivas ou mais negativas, enfim, mas uma criança a gente sempre se toma de ternura por ela, né? A gente sempre se encanta com uma criança. Continuando. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança de uma maldade natural, cobre-se-lhe as faltas com a não consciência de seus atos. Ou seja, às vezes uma criança já revela tendência negativa, vamos dizer assim, inclinações para a maldade, e mesmo assim a gente encobre aquilo, a gente fala, é uma criança ainda, ela não sabe o que está fazendo, né? Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes, ou seja, sobre o que eram em existências anteriores. Não, é a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza, e esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam dos cuidados mais delicados. Então, às vezes a gente pode receber como filhos pessoas que tenham sido nossos adversários do passado, nossos algozes ou mesmo nossas vítimas, né? E se a gente os reconhecesse, se a gente já soubesse de cara a personalidade e esse tipo de coisa, isso poderia prejudicar muito na nossa tarefa como pais. Então, o que ele fala que essa imagem da inocência da criança também serve para os pais que se tomam de afeição pela criança e cuidam dela, renovando os sentimentos dessa criança, ensinando corretamente os ditames da vida. Seguindo. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15, 20 anos aproximadamente, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas se revestem sempre de nuances que estiveram ocultas pela primeira infância. Então, o que ele fala? Que chega uma idade que vai aflorando o caráter real do espírito que habita aquele corpo, não é? As tendências reais. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginai bem que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís,
com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos, como quereríeis que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma, senão aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Então ele está falando aqui, né? Às vezes tem uma criança que foi um espírito que está vindo de outro mundo, com outros hábitos, com outros costumes, ele entra no nosso através da primeira infância, através da porta abençoada do renascimento e passa por toda a infância. A gente viu nas perguntas anteriores aqui como é que vai formando o pensamento, vai formando o caráter, esse tipo de coisa na criança, né? Como é que vai aumentando a memória, esse tipo de coisa, como é que isso vai crescendo paulatinamente. E vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância no meio de vossos irmãos, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Então ele fala, quando a gente desencarnar, a gente também vai chegar em uma espécie de infância do lado de lá, não como aqui, mas a gente vai chegar sim num ambiente também, né, de acordo com o que ele estava falando no começo do parágrafo aqui, até uma linguagem nova, a gente vai ter uma certa ambientação, uma necessidade de adaptação de ambientação. E aqui ele fala para a gente rever, para quem está acompanhando o estudo conosco aí semanalmente, para a gente rever a pergunta número 319, para quem quiser. Seguindo, isso tudo é uma pergunta só que o Kardec fez e a resposta é longa, tá? A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É então que se pode reformar seu caráter e lhes reprimir as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Portanto, amigos, como a gente citou no começo, né, a criança, ela ainda é flexível, maleável, né, uma esponja para absorver o que a gente colocar ali no coraçãozinho e na mente dela. Então, por trás de um corpo frágil, existe um espírito velho, talvez até mais antigo do que a gente. E aquele espírito pode ter passado por situações difíceis, pode se identificar ainda com o mal, com a brutalidade, né? Pode ter sido, como eu disse, inimigo nosso, ou vítima nossa, ou ainda cúmplice nosso de outras existências, de outras romagens. E nessa fase, a reencarnação é a abençoada nova oportunidade que Deus dá para um recomeço, para a gente corrigir o nosso rumo, né? Corrigir a direção nossa que pode estar errada no nosso caminho. Então, nessa idade a gente pode retemperar a mente daquele espírito com novos princípios, com benevolência, com caridade, com amor, com ternura, com afeto, né? É uma forma de se tentar remodelar aquela mente, que também vem com esquecimento das atitudes do passado, né? Tudo fazendo parte do recomeço de uma nova encarnação, porque o que Deus deseja é que seus filhos evoluam o mais rápido possível. Então Ele nos dá os instrumentos, as ferramentas para isso, né? Para que a gente concorra aí para essa evolução da forma mais rápida possível. E a primeira fase, a infância, é a forma de se entrar em uma nova existência, em uma nova oportunidade de recomeço, com esquecimento das atividades do passado, para facilitar que a gente tome novo caminho, certo? Esse foi o nosso estudo de hoje. Uma semana abençoada a todos, que assim seja. Finalizamos o nosso estudo de hoje com a graça do nosso Pai. Vamos fazer a nossa oração vibrando pelo nosso lar.
Então, nesse momento, nos concentramos, colocamos a imagem do nosso Mestre Jesus no pensamento, acalmamos o nosso coração e agradecemos. Mestre Jesus, nossa luz, nosso modelo, muito obrigada pelo momento de estudo, de reflexão e de renovação da paz e da harmonia em meu lar. Que os nossos corações unidos coloquem-se como instrumentos do seu amor e da sua paz. Muito obrigada pela mensagem de amor e que esse lar se renove a cada momento, seguindo a sua mensagem e espalhando-a por todos os lugares onde cada um desta casa estiver. Que assim seja.